Bom dia, bom dia, bom dia. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia cheio de alegria, de disposição na presença do nosso Pai de amor. Um dia onde os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos dando direção, nos dando sabedoria, alargando os nossos territórios, nos abençoando, nos trazendo, nos firmando ali na identidade que o Senhor tem para mim, para você, esquecendo, deixando para trás o nosso passado, fazendo novo, de novo, todos os dias. Um dia onde o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra e, acima de tudo, nos dá sabedoria e discernimento para que nós possamos compreender e perceber as oportunidades que o Senhor tem colocado na minha e na sua vida. Que nós sejamos sensíveis a isso. Vamos orar? Vamos agradecer e pedir que o Senhor nos dê clareza e discernimento. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, peço a Ti, Pai, que o Senhor nos dê clareza, discernimento, revelação da Tua palavra. Somos gratos, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, esse dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Peço a Ti, Jesus, que o Senhor acampe os Teus anjos ao nosso redor. Tira toda e qualquer distração que pode nos roubar da Tua presença, que pode roubar a Tua boa semente, que pode roubar a Tua palavra, Senhor. Então, Jesus, fala conosco, Senhor, de uma forma especial, de uma forma individual, de uma forma profunda, de uma forma que o Senhor sabe que nós precisamos da Tua direção, Senhor. Abre os caminhos. Abre os caminhos, Senhor. Nos dá estratégia, direção, revelação, Senhor. Alarga as nossas tendas, Senhor. Alarga o nosso conhecimento, o nosso entendimento, Senhor. Que nós não tomamos decisões de nós mesmos, que nossos pés estejam firmados na Tua presença, Senhor. Que assim como Jabes, Senhor, nós pedimos e oramos a Ti, Senhor, porque nós não aceitamos a situação atual, pois nós sabemos que nós temos um Deus bondoso, um Deus que quer nos abençoar, que a sorte de bênção já estão disponíveis para nós. Então eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abre o nosso entendimento acima de todas as coisas, nos dá clareza, nos dá discernimento, revelação da Tua palavra, para que nós possamos compreender. E acima de tudo, Senhor, fala conosco hoje de uma forma especial, de uma forma que somente o Senhor sabe que nós precisamos ouvir a Tua voz. Estamos sensíveis ao Teu Espírito, Senhor. Leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos e as emoções. Nós colocamos submissas ao senhorio de Cristo. Pai, peço a Ti, Senhor, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil para a Tua obra. Que de mim saiam palavras de vida e nunca de morte, Senhor. Mais uma vez, Senhor, abre a minha mente, fala comigo, Senhor, me dá direção, Senhor. Me dá direção, Senhor, me conduza no Teu caminho, Senhor. Alarga minhas fronteiras. Abre os caminhos, abre esse mar, Senhor. Nos dá estratégia, Senhor. Nos capacita a viver o melhor dessa terra que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E continuando nossa semana, né? Onde nós estamos falando sobre oportunidades. Oportunidades. São muitas as oportunidades que nós temos diariamente. Diariamente nós temos tantas oportunidades e tantas decisões para serem tomadas de quais oportunidades nós vamos aproveitar. Nós vamos seguir naquele caminho, nós vamos seguir naquela direção. Qual é a direção que o Senhor tem? É tomar decisões e saber aproveitar a oportunidade certa é o grande desafio para todos nós. Cristão, não cristão, é o desafio da humanidade. Conseguir ali discernir o tempo certo também, para que se tome decisões para aproveitar as oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que às vezes nós perdemos oportunidades por falta de posicionamento certo, na hora certa, no tempo certo. E aqui o tema de hoje da nossa ministração fala o seguinte: para aproveitar oportunidades é preciso ousadia. Às vezes você vai ter que ser ousado. Algumas pessoas pegam e falam assim: eu criei a oportunidade. Eu não acredito que nós temos a capacidade de criar oportunidades, mas eu acredito que nós podemos estar disponíveis e atentos para aproveitar quando elas acontecem.
Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Criar uma oportunidade é você ter o poder de fazer com que uma determinada situação aconteça. Esse poder nós não temos, porque esse poder está exclusivamente nas mãos do Senhor. Até porque se não for para você, você pode fazer o que você quiser. O Senhor não vai permitir que aquilo aconteça na sua vida. Ponto final. Por isso que eu acredito que criarmos oportunidades, nós, das nossas mãos, com o nosso poder, eu acho muito difícil nós conseguimos criar essa oportunidade, mas nós podemos facilitar para que essa oportunidade chegue até nós. Nós podemos estar preparados, nós podemos estar disponível. Por exemplo, a pessoa que ela quer ter um consultório odontológico, ela precisa facilitar esse caminho. De que forma? Estudando. Passando pelo período de faculdade de odontologia, se capacitando, aprendendo, guardando recursos para investir ali naquele consultório. Então ela facilita a oportunidade que no tempo certo o Senhor vai colocar nas mãos dela. Então é facilitar o caminho e estar preparado, isso eu acredito. E essa questão da ousadia é você ter a certeza e a convicção daquela palavra que o Senhor te deu. Por isso que entra a ousadia para poder ali aproveitar a oportunidade, ó. Ousadia e pedir com fé, que foi exatamente o que Jabes fez em 1 Crônicas 4:9. Diz o seguinte, só para você ter ideia, ele pediu para ser abençoado de forma extraordinária e com expansão, mostrando ousadia e confiança em Deus como um pai que provê para os seus filhos. Deus concedeu o seu pedido. O texto bíblico afirma que Deus lhe concedeu tudo o que foi pedido. E foi isso. No texto bíblico, nós vamos ler ele novamente. Foi exatamente, ele foi ousado nos seus pedidos, entendeu? Ele não só aproveitou a oportunidade que Deus estava ouvindo a sua oração, que ele tinha certeza, fé e convicção, como nós lemos, mas ele também não se fez de arrogado, não se fez com aquela falsa humildade. Ele foi ousado nos pedidos. Senhor, eu quero coisas grandes. Eu quero ser abençoado com extravagância, como diz aqui, com expansão. Então assim, Senhor, eu não quero só pagar a fatura do cartão de crédito que está vencida. Não, ele foi muito além. Senhor, eu quero expansão, alarga os meus territórios, todos os meus territórios, eu quero coisas grandes. Essa foi a ousadia que o texto nos traz. Jabes se destacou entre seus irmãos e era muito respeitado. Sua mãe lhe deu o nome Jabes Aquidô, pensando, foi um parto difícil, dei à luz com fortes dores. Jabes orou a Deus de Israel, abençoa-me, sim, abençoa-me, dai-me terras, grandes extensões de terra, protege-me com a tua mão, com a tua presença, livra-me do mal. E Deus atendeu. Então aqui, quando que nós identificamos essa ousadia? Primeiro, nós identificamos a fé. Senhor, me abençoa. Então ele tinha fé que Deus podia fazer. E segundo, ele não se detém. Ele não tem uma falsa humildade. Ele fala, me dá terras. Grandes extensões de terra. Ousadia. Ele pediu com ousadia, com extravagância. É esse momento que entra a questão aí da ousadia. Ele foi ousado, ele não pediu só para aquilo que ele precisava, a provisão diária. Imagina que o povo no deserto, ele tinha a provisão diária. Todo dia de manhã caía lá o maná e eles pegavam e usavam para aquele dia. Somente na sexta-feira eles poderiam pegar uma porção dupla, porque no sábado não ia cair, porque o sábado é o dia de descanso. Os outros demais dias era só aquela porçãozinha mesmo e acabou. E aquele que pegasse mais ia apodrecer, não ia servir de nada. Jabes não quis essa porção diária para as necessidades diárias. Jabes quis muito além, extensão de terra, extensão, coisas grandes, coisas potentes, coisas valiosas. E é isso hoje que o Senhor tem para mim, para você. Quando você se colocar na presença do Senhor, peça com ousadia. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, não sei qual que é os sonhos que você tem, os desejos assim mais extravagantes que você pega e fala, é desvaneio da minha cabeça, nunca vai conseguir. Se você tem um pai que é todo poderoso, dono da prata, que tudo pode, nada está fora do controle das mãos dele, por que não? Por que não pedir ao Senhor, ainda que aos seus olhos seja algo impossível, seja algo extravagante, assim como foi Jabes, ele foi ousado. Por que hoje eu e você nos limitamos a pedir coisas que no natural podemos conseguir?
Nós temos que pedir para o Senhor aquilo que é impossível às nossas mãos, é impossíveis aos nossos olhos, para que o Senhor nos dê oportunidade de acessarmos aquilo que o Senhor já preparou. O Senhor se agrada daquele coração que é sincero. O Senhor se agrada daquele coração que com ousadia fala: Senhor, o desejo do meu coração é isso aqui. Eu quero, um exemplo, eu quero ter um apartamento na cobertura de X lugar, e você dá detalhes. O Senhor é um Deus de detalhes. Deus é um Deus detalhista, sabe? Quando você tem ousadia e pede com essa ousadia, o Senhor concede. Vou dar um testemunho de um cunhado meu. O meu cunhado, ele fez um tempo atrás, ele fez um desenho simples, um caderno assim como esse. Ele fez um desenho do projeto de como seria a casa dele, e ele nem tinha um terreno dessa casa ainda. Ele foi lá e desenhou como que ele queria que fosse a casa dele. E aí o Senhor fez o quê? Ali ele desenhou com fé, com ousadia. Ele teve ousadia, ele desenhou do jeitinho dele lá. Passou um tempo, o Senhor deu o terreno. Passou um tempo, ele construiu a casa praticamente igual. E aí ele deixou de lado isso. E o Senhor, um tempo atrás, virou para ele e falou assim: volta a desenhar a sua casa. Ainda falta terminar aquele desenho. Então assim, Deus gosta de pessoas que compreendem que ele faz, que confia, que tem certeza, que tem convicção. Então, qual que é o desenho da sua vida que você não desenhou ainda? Ou que desenhou, mas deixou lá, como foi um momento de desvaneio? Para o Senhor, nada é desvaneio. Volte a desenhar aquilo que parece para você impossível, mas o Deus especialista em impossível, ele está aqui, ele está presente, ele pode realizar esse impossível. Basta que você creia e tenha ousadia, como já: Senhor, eu quero grandes extensões de terra. Então, se o seu sonho é esse apartamento na cobertura, desenhe. Não tô falando você desenhar literalmente no papel, mas você desenhe para Deus. Seja ousado, seja audacioso, coloque detalhes, coloque a cor da parede, coloque o tipo de piso que você imagina que vai ser, o tipo de luz, o tipo de iluminação, de lustre que você gostaria, como seriam os móveis desse apartamento, como que seria aquilo que você quer. Fale ao Senhor com clareza. Deus é um Deus de detalhes, e Ele se agrada quando nós também nos atentamos aos detalhes daquilo que pedimos para Ele. É essa ousadia que eu peço hoje, não só para você, mas também para mim. Quando a palavra do Senhor ela vem primeiro para mim, antes de vir para vocês. E isso falou muito comigo. Na verdade, está falando muito comigo. Para de pedir no genérico, sabe? Daquela forma assim: eu me dá uma casa, eu quero uma casa com garagem. Pode ser 2 quartos, assim, sabe? Uma coisa assim, como se você estivesse pedindo uma esmola por um Deus que é dono de tudo, como se você fosse filho do rei e fosse pedir R$1, sendo que ele pode te dar muito mais do que isso. Então, é isso que o Senhor tem falado ao meu coração, e espero que fale ao seu também. Peça com ousadia. Peça: Senhor, eu quero uma casa com X tamanho, com X números de quartos. Eu quero que caiba X carros, quantidade de carros. Eu quero que tenha uma churrasqueira lá no fundo. Eu quero que tenha isso. E se você quer piscina, que tenha piscina. Sonhe, detalhe pro Senhor. Não é um sonho da minha vida uma casa com piscina, mas de alguns é. Então, assim, detalhe pro Senhor, tenha ousadia, estende. Eu quero grandes extensões de terra. Ah, mas você tá falando de teologia da prosperidade. O meu Deus é um Deus próspero. Então, o meu Deus, ele pode prosperar quem ele quiser. E eu quero que eu seja essa pessoa. Então, assim, eu não limito, eu não coloco tampa naquilo que o Senhor pode fazer. Eu não limito o poder e a ousadia de Deus. Então, se o meu Deus, ele pode fazer coisas gigantescas, ele pode me dar, por que eu vou limitar o agir de Deus? De repente, eu estou usando o exemplo aqui de um bem material, mas a sua ousadia é uma cura. É uma cura de uma doença física, que para você é impossível, mas para o Deus do impossível nada é impossível. Afinal de contas, ele ressuscitou na morte e fez mortos ressuscitar. Qual que é a dificuldade dele curar a tua doença? Não tem dificuldade nenhuma. De repente, para você, esse desenhar no seu caderno aí, com ousadia, seja o realizado de um casamento.
que você tá anos aí sonhando, esperando e não apareceu a pessoa. Pega a caderninha ali, meu amor. Coloca lá do jeito que você quer. Eu quero com 1,80 m, quero assim, quero assado, quero assado. Esse é o Deus que vai fazer esse bom encontro de vocês, fazer vocês se encontrarem. De repente, a cura das suas emoções, a cura da sua alma, a libertação da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções. Descreva para Deus qual é a oportunidade que você tem hoje de falar para o Senhor com ousadia o seu pedido. Quais têm sido as terras quais têm sido as terras que você tem deixado de pedir a extensão delas para o Senhor, porque você tem limites, e você tem limites, no caso nós temos limites, nós estamos colocando limites nas coisas que o Senhor faz, mas Ele não tem limite, mas nós temos limites. Nós temos limites para tudo. Afinal de contas, a nossa vida é estimada em 70 anos, o que passar de ser dor e sofrimento. Mas nós temos esse limite, o Senhor não. O Senhor não tem limites. Então, hoje, volte a desenhar. Desenhe no seu caderno qual o seu sonho. Mas se eu desenhar, alguém pode ler. Deixa ler, é o seu sonho. É o seu sonho que você vai apresentar ao Deus que tudo pode fazer. Será que não é hoje que Ele quer ouvir essa oração com ousadia? Senhor, eu já pedi genericamente algumas vezes isso, mas hoje eu quero entrar em detalhes com o Senhor. Hoje eu quero ser como Jabes. Eu quero pedir para o Senhor alargar as minhas terras, alargar as minhas fronteiras, de uma forma que eu vou dar detalhes para o Senhor daquilo que eu quero, desenhar com detalhe. E aqui está escrito: quem ora muda a história de sua vida, transforma a maldição em bênção, pois o Senhor que nos abençoa e concede os desejos do nosso coração, quando estão alinhados aos desejos do coração do Senhor. Então, às vezes, o Senhor está só esperando você compreender que o seu desejo, o seu sonho, está alinhado àquilo que Ele quer. E chegou o momento de deles se conectarem, assim como foi Ana. Enquanto Ana orava lá no templo, pedindo por um filho, ela orou durante muitos anos. Tenho certeza que ela foi durante muitos anos, ali no tabernáculo: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Só que teve um momento que ela alinhou, sem saber, alinhou os sonhos dela ao que o Senhor sonhava. O Senhor queria um profeta, um homem de Deus. E Ana queria um filho. E quando ela pediu esse filho, ela falou: Senhor, se o Senhor me abençoar com esse filho, eu entrego ele a ti. Ele será nazireu, ele nascerá para te servir. Os sonhos de Ana se alinhou com os sonhos do Senhor e aconteceu. E Ana não teve apenas um filho, mas teve um dos filhos, um dos homens mais importantes da Bíblia, que foi Samuel. Então, quem sabe não chegou esse momento, igual chegou para Ana, do alinhar de sonhos e propósito. Então não tenha medo, peça com ousadia, aproveite essa oportunidade e peça com ousadia ao Senhor, porque Ele gosta. Olha, se tem uma coisa que o Senhor gosta, de pessoas ousadas, de pessoas que têm ousadia e virar e falar. Por isso que o Senhor se agrada tanto das crianças, porque as crianças, elas são ousadas nos seus pedidos, elas creem, elas não põem limite no Senhor. Então chegou o dia de nós não colocarmos limites nos nossos pedidos, porque o Senhor não tem limite, Ele é imutável, tudo para Ele é de repente. O de repente de Deus pode ser hoje para você. Aline, fale pro Senhor: Senhor, esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. Eu aproveito essa oportunidade de estar na sua presença e colocar pro Senhor com detalhes os sonhos, desejos do meu coração. Alinha, Senhor, os meus sonhos aos teus sonhos. Que a minha petição agrade o Senhor, que o meu desejo esteja alinhado com o seu, e que essa oportunidade o Senhor me dê de viver isso, que o Senhor me abençoe, alargando as minhas tendas, alargando os meus territórios. Confia no Senhor, peça de todo o coração, confia. Pode ter certeza que quando você fizer esse desenho, seja qual for o Senhor vai te responder. Pode ter certeza que Ele vai responder, porque o Senhor, Ele ouve, Ele responde e Ele faz.
Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade e da fidelidade do nosso Pai do amor. Lembrando que você é altamente favorecido, ricamente abençoado e profundamente amado. E isso já nos basta. Amém? Fica com Jesus.